Oi, gente, boa noite. Vamos começando mais uma live. Hoje o tema está assim incrível. Vamos falar sobre ansiedade intensa, eu e a doutora Carolina Mota, para compartilhar muito daquilo que nós temos estudado, observado, atendido nos consultórios. E o nosso intuito é poder fazer algo que contribua com a sua vida. Como eu tenho dito em várias das minhas lives, o conhecimento ele é uma grande porta para a gente acessar mudanças, para a gente acessar realmente formas mais assertivas de lidar com os nossos desafios, com os desafios que tem muitas vezes aí consumido de uma forma adoecedora muitas pessoas. Então é um prazer ter vocês aqui. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Esse tema foi um tema que chamou sua atenção? Diz aí pra mim. Então é muito importante a gente realmente aí buscar discernir a melhor forma de lidarmos com os nossos desafios. Então é um prazer ter vocês aqui. Eu sou Liliana Pereira Vaz, sou psicóloga clínica, sou psicóloga hospitalar e a minha abordagem é a terapia cognitiva comportamental, uma das abordagens dentro da psicologia padrão ouro, para trabalhar dentro da questão da ansiedade e outros transtornos psicológicos. Então é com muita honra que eu vou chamar a doutora Carolina. Tô chamando ela aqui, convidando, e é um prazer estar com ela. Eu vou. Deixa eu só acenar aqui. Ela entrou. Deixa eu ver aqui um minutinho. Deixa eu ver como é que eu posso convidá-la, adicionar como moderador. Deixa eu ver se é isso, doutora Carolina. Só um minutinho. Ah, já sei. Aqui, descobri. Recebeu aí? Já convidei. Oi, oi. Oi, Oi, doutora. Boa noite. boa noite. Nossa, peraí. Tirar o filtro aqui. Pode ficar, escolher o melhor aí, porque ele ajuda a vida. Ah, vou deixar sem mesmo. Tá ótimo. Que bom receber aqui você no Instituto Liliana Pereira Vaz, na minha página, onde também trabalho muito sobre o conceito de pais conscientes e intencionais. Então, essa live, doutora, é um pouco também para ajudar os pais, cuidadores e referências de crianças e adolescentes, as quais a gente trabalha com tanto afinco, né? Para ajudar esses pais numa possibilidade de lidar melhor com um desses transtornos que tem acometido a muitos e tem transtornado muitas vidas. Então, eu sou defensora dos pais e cuidadores, e meu intuito é que a gente possa gerar um pouco de conhecimento, gerar ânimo, gerar uma desconstrução de algumas barreiras em relação à psicologia, à psiquiatria, para que a gente possa realmente aí acessá-los de uma maneira mais consciente e intencional. Então, muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse começar nosso bate-papo aí super consciente mesmo e buscar aí contribuir de algum. Então, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder participar, de falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é tão comum na nossa prática. Sim, Meu nome é Carolina Mota, eu sou médica psiquiatra e atualmente eu atendo em Porto Nacional em Palmas. E acho legal nessa parceria porque nós, psiquiatras, nós não trabalhamos sem uma equipe multidisciplinar, né? Principalmente o psicólogo. Então, acho que é bem legal a gente poder discutir esse assunto juntas, né? E trazer um pouquinho de informação para quem tiver interesse. sim, verdade. E eu vou desativar aqui só um pouco os comentários, gente, para a doutora Carolina poder se apresentar. E daqui a pouquinho eu ativo novamente para ir conversando, porque na hora que vai subir, Carolina, a sua imagem vai tampando as mensagens. E para daqui a pouco
pouco eu vou ter que liberar para a gente saber um pouquinho na hora das perguntas, gente. Eu vou liberar um pouco para a gente poder ouvir as perguntas de vocês mais no finalzinho da live. E aí a participação mais direta de vocês. Tudo bem? Combinado? Todo mundo aí, tá me ouvindo bem, Ana? Eu tô ouvindo Então, bem. Tá tá ótimo. ótimo. Sinal de que tá tudo certo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre esse tema ansiedade, né? Como a gente planejou. E eu queria que você começasse falando um pouco o que é essa ansiedade normal, o que é a ansiedade patológica, como que a gente pode ajudar, né, nossos seguidores, pessoas que vão nos ouvir, a entender e discernir um pouco melhor até onde é normal, até onde é um sinal de alerta. Então, todo dia, não tem um dia, né, de atendimento meu que eu não atendo alguém que tem transtorno de ansiedade. E aí, quando a gente fala transtorno de ansiedade, é uma gama ampla, né, de transtornos, que eles vão ter uma apresentação que vai diferenciar um do outro, mas que a característica básica é a ansiedade. E aí, o que é, né, essa ansiedade? A ansiedade, assim, para vocês poderem entender, ela é como se fosse um medo. Né? Mas o medo, ela é uma apreensão a uma ameaça conhecida ou uma ameaça iminente. E já a ansiedade, ela é uma antecipação a essa ameaça. Então, a ameaça não existe ainda, né? Não está acontecendo nada, mas toda aquela cascata, né, de eventos neuroquímicos, físicos, ela acontece no nosso corpo como se realmente algo fosse acontecer, né? Como se alguma coisa muito grave fosse acontecer. E aí a forma como isso se apresenta, a gente junta tudo isso, né, tudo que o paciente fala, e a gente vai dar um nome para esse problema. E aí, a partir desse nome, a gente vai conseguir dar um tratamento mais adequado. Achei legal que a Liliana falou no início, né, sobre a abordagem dela, né, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, que realmente é o padrão ouro para tratar os transtornos de ansiedade, né? Tem muito questionamento, né, do tipo, ai, doutora, mas eu não quero tomar remédio. Ah, mas será que isso é necessário? Será que só a terapia não funciona? Será que só o remédio não funciona? A verdade é que funciona parcialmente, né? Se o paciente, se aquele indivíduo, se aquela pessoa quer ter uma melhora duradoura, quer resolver o problema, a gente tem que atuar em várias frentes, né? E aí, medicação, acompanhamento psicoterápico e atividade física. Não tem saúde mental sem saúde física. Então, assim, não dá para dissociar. Doutora, só complementando antes de você seguir adiante, eu tenho falado isso, que a atividade física não é mais opção para os pacientes, ele é uma condição necessária. Porque, como a doutora Carolina falou, gente, neurobiologicamente, esses sinais e sintomas vêm de uma forma que realmente interfere em toda a nossa fisiologia, a cognição, a forma de pensar, os comportamentos, tudo é impactado. Então, se a gente quer realmente um processo que faz diferença no tratamento, a gente vai ter que trabalhar em várias esferas. Isso é muito importante quando a doutora Carolina traz isso. Porque reforço a mais dizendo, olha, existe uma situação às vezes desafiadora, mas também existe formas de a gente lidar com ela, não é isso, doutora? Então, assim, é muito importante essa abertura. E uma das coisas que eu tenho dito assim, uma ênfase é de que o processo medicamentoso ele é muito pertinente e necessário. Então, quando necessário, ele é uma forte no processo de melhora da estabilidade do humor, né, da capacidade dele se perceber tudo de uma forma mais realista, porque organiza. Eu queria que você explicasse um pouquinho, doutor, como é que é esse efeito medicamentoso, quais os benefícios quando necessário. Então, aqui a gente tem que falar sobre duas coisas, né? Sobre a ansiedade enquanto uma emoção humana normal e sobre a ansiedade enquanto uma doença. E a linha entre uma e outra é muito tênue. Então, infelizmente, quando o paciente chega no meu consultório, no consultório do psiquiatra, geralmente um problema de saúde, um transtorno mental já foi instaurado. Quando isso acontece, dificilmente vai haver uma melhora
significativa se a gente não lançar mão de medidas farmacológicas, que são as medicações, né? Então, assim, pensando nisso, a gente sabe da importância da medicação, mas pensando naquela grande parcela de pessoas, né, que ao longo da vida vai desenvolvendo, né, sintomas ansiosos, vai desenvolvendo crenças limitantes, vai desenvolvendo padrões disfuncionais de comportamento, é muito importante que as pessoas aprendam a se conhecer e a procurar ajuda antes da situação estar fora de controle. Porque a maioria dos pacientes que eu atendo, eles estão descontrolados emocionalmente, né? Então, assim, eu não sei quem de vocês, né, que está assistindo que já experimentou um ataque de pânico. Eu imagino... Hã? Eu vou liberar aqui, doutora, então, para vocês responderem, tá? Uhum. Gente, olha, a doutora Carolina acabou de perguntar se alguém aqui já experimentou, sabe, ou sabe de alguém, né, doutora? Porque às vezes a gente não experienciou, mas lida com uma série de pessoas na família, ou filho, ou pais, que já criou um transtorno de pânico ou uma ansiedade mais intensa, e aí vocês podem compartilhar com a gente. Uhum. Alguém teria, assim, alguma pergunta, já que eu abri os comentários por agora? A Ellen, doutora, já está falando, já tive sim. E você teve orientação, Ellen, para poder lidar com esse transtorno, com esse episódio de pânico ou de ansiedade? Diz aí para gente. Doutora, você falou algo muito interessante. A questão de que muitas vezes o medo ele vem como uma ameaça, só que dentro da ansiedade é uma antecipação dessa ameaça, é isso? Uhum. Só que o cérebro tem como realmente verdadeiro essa ameaça. É isso mesmo, assim, na sua opinião, assim, o cérebro tem uma ameaça real, vive aquela ameaça e aí toda a fisiologia também responde a esse medo que não é real de tudo, mas o cérebro é como... Eu vou só responder a pergunta aqui da Ellen antes de responder a questionamento. O que a gente faz, né, quando a gente tem, quando a gente presencia alguém tendo um ataque de pânico ou um sintoma ansioso mais intenso? Acho que a primeira dica é não fale para a pessoa que não está acontecendo nada, porque não fale para ficar calma, porque não vai adiantar. Então eu acho assim que oferecer suporte, dizer eu estou aqui com você, a gente vai passar por isso junto. Você está precisando de alguma coisa? Você quer um copo de água? Eu estou aqui com você. Se preciso, levar no hospital. Se a pessoa já fizer tratamento, administrar medicação de SOS. Então, isso é o que uma pessoa leiga, né, que está no ambiente extra-hospitalar ou fora de um consultório pode fazer. É mais do que você tem que evitar do que você tem que fazer. A companhia, né, a palavra, se sentir apoiado é muito mais importante do que tomar uma medida ativa. Então, a escuta, né, às vezes ela é mais efetiva do que realmente fazer algo. Aí já vou emendar no que você perguntou, né? Eu acho muito interessante a gente explicar como que acontece essa crise de ansiedade, porque aí acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Todo mundo, isso daí eu tenho certeza, já experimentou uma situação de medo, né? Algo que te deixou apreensivo, temerosa, ou por um medo de algo que realmente poderia ser lesivo, ou medo de uma situação mais estressante, enfim. Qual que é o problema, né? O que acontece com quem tem transtorno de ansiedade? O medo, ele é uma reação fisiológica, é uma reação até primitiva. E o nosso cérebro, ele entende por ameaça física, né? Hoje a gente tem outras ameaças, mas o nosso cérebro entende que ou você precisa fugir ou você precisa lutar. E aí ele vai mandar a mensagem para o seu corpo se preparar. E como é que ele faz isso? Ele prioriza o sangue nos músculos, né? Então aí a pessoa desenvolve tontura, alteração de memória, alterações cognitivas. Ele vai aumentar a sua frequência cardíaca para esse sangue chegar mais rápido. Então você vai ter palpitações, vai aumentar a frequência respiratória. Você pode desenvolver dispneia, falta de ar, tremores,
sudorese, parestesias, né, que é aquele formigamento nas extremidades. Então, tudo isso daí é explicado por uma reação fisiológica que é normal do seu cérebro, só que isso é desproporcional diante da situação que está sendo vivenciada. E, então, assim, todo mundo que tem ansiedade, tem transtorno de ansiedade, vai ter esses sintomas que eu falei. E aí, o que vai diferenciar um do outro é como isso se apresenta, é a intensidade, é a frequência. Por exemplo, o transtorno de ansiedade mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ele afeta uma pessoa em cada 4 pessoas. Então, ele é muito comum. E a taxa de procura de tratamento é muito baixa. Então, é uma pessoa que ela vive preocupada, é uma preocupação excessiva com o futuro, com o desconhecido, né? Pode ser com doenças também. E o cérebro dela manda a mensagem para o corpo que tem alguma coisa errada, que ela tem que se preocupar. Então, é uma pessoa que vai ter fatigabilidade, ela tem alteração gastrointestinal, ela tem alteração geniturinária, ela tem as sensações, né, psíquicas mesmo, né, de ansiedade, angústia, medo. E então, tudo intenso e persistente, não? Intenso, persistente, constante. É isso que diferencia quem tem um transtorno e quem não tem. Porque todo mundo aqui, em algum momento, já se sentiu ansioso. Todo mundo aqui já ficou preocupado com alguma coisa. Mas vocês imaginem, o pior dia de vocês, o dia de maior ansiedade, e esse dia se repetir todos os dias. É isso que a pessoa que tem transtorno de ansiedade experimenta. Então, é muito ruim. De ameaça constante e intensa. Faz parte da rotina da pessoa. É isso que a gente realmente quer, né, doutora? Uhum. Exatamente. E assim, o que fazer, né? Acho que vou explicar sobre o transtorno de pânico, né? Eu falei sobre o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de pânico. Antes de eu partir para a pergunta. Por que é tão comum a gente falar? Muitas pessoas falam, eu tenho pânico. Porque o transtorno de pânico, ele é um transtorno da ansiedade, mas os ataques de pânico, eles podem estar presentes em todos os transtornos mentais. Além disso, na psiquiatria, assim, é raríssimo o indivíduo que tem um transtorno mental ter somente um. Então, geralmente é um conjunto, né, de afecções, e por isso que, assim, por isso que a nossa profissão, né, vou puxar a sardinha para o nosso lado, é tão importante, porque a gente avalia o indivíduo, o ser humano, de uma forma global, né? A gente não olha só para o que ele está reclamando, a gente tenta entender de onde que aquilo ali veio, como é que aquilo ali se construiu, para a gente poder bolar na nossa cabeça, né, o quadro geral, o que realmente está acontecendo. E aí, sobre o pânico, né? É fácil eu me perder aqui, então vamos voltar. Transtorno de pânico é uma crise de ansiedade intensa. Então é aquilo que eu falei, aquela mensagem do cérebro que vai acontecer alguma coisa que você tem que se preparar. Então são ataques súbitos. Para a gente dizer que é transtorno do pânico, não pode ter um evento desencadeador que sempre anteceda aqueles ataques. Então eles geralmente são espontâneos. E a principal característica para a gente dizer que é um transtorno do pânico é que precisa existir um comportamento disfuncional relacionado àqueles episódios. Então, a pessoa, ela para de fazer certas coisas porque ela tem medo de ter um ataque de pânico. Então, às vezes, ela para de fazer exercício. Às vezes, ela para de sair na rua. Às vezes, ela não quer mais trabalhar. Por quê? Porque ela tem receio de ter um novo ataque. A sensação é tão desagradável, ela é tão drástica, né? Ela provoca um sofrimento tão grande que aquela pessoa vai fazer de tudo para não ter novamente aquela crise. Entendeu? E o que é muito legal, né, de falar? A partir do momento que esse paciente vem no consultório médico, né, no psiquiatra, e a gente explica o que está acontecendo, a gente explica o que tem que ser feito, a vida dele melhora muito. Né? Nem tanto por conta da medicação, mas por autoconhecimento. Tem outra questão também, né? Quando ele chega no psiquiatra, geralmente ele já passou no cardiologista, no neurologista, no endocrinologista, na macumba. Ele já passou em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, eu vejo que eu pego, sim, tudo resolvido. Já chego com todos os exames, fica fácil. Mas é muito libertador, assim, a experiência que eu tenho com os pacientes, assim, nesse sentido, é muito gratificante, porque muda a vida.
Muda a vida. E, desculpa, pode ir. Pode falar, terminei. E é tão interessante você falar isso, porque é muito visível a melhora, né? E nós conversamos que a gente queria compartilhar e eu quero comentar o quanto antes para não correr risco de a gente esquecer, doutora. A questão de que a psicologia e a psiquiatria, elas podem ser vistas ou a gente pode começar a enxergar isso como um modo de prevenção, né? Muitas vezes, o paciente chega no último estágio, com intenso sofrimento. Recentemente, eu recebi uma paciente, inclusive de fora aqui do estado, e ela está há pelo menos uns 3 anos indo em todos os médicos, como falou, cardiologista, neurologista, e havia, ela veio com muita resistência, tanto de fazer a terapia, quanto de ir na médica psiquiátrica. Caminhei em outro estado, então foi de outro estado. Agora, é incrível, como você falou, a melhora clínica dessa tanto clínica como mental, como emocional, familiar. Então, é algo que assim, a gente fica muito satisfeito. E a paciente, doutora, falando inúmeras vezes, por que eu não procurei antes a terapia? Por que eu não procurei antes a médica psiquiatra? Então, a gente vê que depois há uma aceitação e uma disponibilidade para fazer ambos os tratamentos juntos, a melhora ela é muito significativa e impactante. Então, se nós conseguirmos, para finalizar essa live, pelo menos lançando essa semente de encorajamento, de que não tem nada a ver com coisa de louco, ir no psicólogo ou no psiquiatra, pelo contrário, é algo de gente inteligente que não se permite mais ficar sofrendo uma luz, sem uma direção, sem um tratamento realmente baseado na ciência, nas evidências, porque muito desse sofrimento é algo que tem muito a ver com pensamentos distorcidos, por medos que eles são reais dentro de você. Então, quando isso é tratado, é algo realmente libertador. Eu acredito que assim, a resistência, né, que a gente encontra muitas vezes vem de notícias deturpadas, né? É muito comum. Hoje mesmo teve um paciente que é até criança, né, que eu atendi, que a mãe dele falou assim, da primeira vez, né? Ai, meu filho não vai ficar parecendo um zumbi, não? E aí ela voltou e falou, ele não virou um zumbi. E assim, a medicina hoje, ela evoluiu muito, né? As medicações são bem modernas. Então, a gente preza pela qualidade de vida, né? Não adianta nada o paciente, melhorou, sei lá, os sintomas ansiosos, melhorou a alucinação e o paciente está disfuncional. Então, o nosso objetivo hoje é trazer aquela pessoa de volta para a vida dela, integralmente. Sobre a nossa parceria, né, entre o psiquiatra e o psicólogo, eu falo muito para os pacientes que a verdade, né, embora eu me sinta extremamente útil, mas a verdade é que a medicação ela é uma muleta, né? Eu acredito que ela vai trazer um conforto para o paciente, ela vai trazer uma melhora significativa daquela sintomatologia. Mas se a gente não resolver o problema de base, se a gente não entender como que aquilo ali aconteceu, como que o nosso cérebro criou essa história, né, toda na nossa mente, vai usar remédio o resto da vida. Se for uma escolha do paciente, eu vou aceitar. Né? Assim, eu acho que tudo é escolha, né? O paciente ele pode decidir não tomar remédio, ele pode decidir tomar remédio, ele pode decidir ficar bem, ele pode decidir ficar mal. Acho que é uma escolha. Mas eu sempre falo que assim, se você não quiser andar de muleta o resto da vida, vamos resolver esse problema, né? Vamos entender melhor como é que você funciona, como é que isso aconteceu. É muito comum, assim, eu tenho um paciente que é o meu modelo, é um paciente homem de sexo masculino que ele me conta, ele fala, doutora, eu sofri 30 anos da minha vida. No dia que eu comecei a tratar ele, aí ele fez terapia, ele recebeu a alta, né, da terapia cognitivo-comportamental e ele mantém o uso da medicação, porque assim, era um quadro mais grave, um quadro reincidente, e ele, desde então, ele tá excelente. E ele fala, como que eu vivi até hoje
desse jeito que eu vinha vivendo, né? Então, assim, eu acho que Então, a ideia é 30 então, anos vivendo assim. E você falou uma coisa interessante que sobre a questão de prevenção, né? As pessoas deixam a situação chegar num nível que é insustentável, né? Que não é tolerável. E meu sonho é conseguir tratar as sutilezas, né? Tratar aquela alteração inicial, reconhecer onde é que está o problema, porque acaba que a gente escuta tanto, né? Que a gente vai aprendendo a fazer essa escuta mais qualificada que o psicólogo faz. E aí a gente consegue identificar onde é que foi que começou. Então, tá na dúvida? Vai no psicólogo. Um bom psicólogo vai tratar. Se precisar do psiquiatra, ele vai te indicar. Então, assim, eu deixo essa sugestão aí para a gente não deixar a situação chegar no nível crítico, né? Que daí, depois que o nosso cérebro ele inventa a mentira, ele cria aquela situação, é difícil. Mas não é impossível também, não. doutora Carolina, você falou isso, eu lembrei de um atendimento que eu fiz hoje, inclusive. Eu falei sobre isso, que o cérebro é uma mentira tão resistente, gente. Sabe aquele tronco de ar enorme, né? Super resistente, que para você arrancar, não arranca, tem que ser ir cortando, não é cortável, não é isso. Só uma metáfora para vocês entenderem. Mas a gente tem que ir tirando a força desse pensamento distorcido. Na verdade, eu achei legal essa analogia, porque às vezes você não vai conseguir arrancar a árvore, você vai ter que deixar ela mais bonita, regar, né? Ou vai ficar parar, né? Uhum. Podar. Então, assim, porque essa paciente, doutora, inclusive, eu até te mostrei, não é? A tese de defesa com o pensamento do medo. E aí ela criou, eu passei essa técnica dentro da TCC, e ela foi advogar contra o pensamento do medo, gente. E esse medo, ele é tão forte, com todos os dados, os exames de imagem, todos os profissionais de excelência que atendeu ela, ainda não estava o suficiente para ela conseguir entender que aquilo não é real, é só o medo pela força do que foi criado, como a doutora Carolina. Essa mentira que o cérebro criou é tão forte que impedia de ver a realidade, porque cada dia mais esse pensamento está se enfraquecendo com base nas evidências, com base em tudo que ela tem descoberto com terapia, com tratamento medicamentoso. Então é algo muito valioso mesmo. E eu queria que você dissesse para gente, porque já percebi que a ansiedade é um potente desregulador das emoções e ele vai impactar a vida da pessoa e muitas vezes, como você falou, em graus intensos, persistentes, vai causar muitas limitações. Então, o que fazer, doutora? A gente está falando de prevenção para as pessoas não chegarem nesse nível. Quais cuidados nós devemos? É difícil. Por que que é difícil, né? A gente vive numa sociedade hoje em que a gente tem acesso, né, a tudo. E criou-se A gente vive numa sociedade adoecedora, né, que promove, né, a ansiedade em vários níveis por conta de algumas coisas que foram ditas para nós, né, ao longo da vida, do tipo, você tem que ter sucesso, você tem que ser feliz. Até falando sobre isso, até repostei uma pessoa que fala assim que a maior maldade que você pode falar com seu filho é você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ser feliz. E aí a pessoa fala que é fácil ser um advogado, é fácil ser um médico, é fácil ser um psicólogo, mas ser feliz não é uma finalidade, é um meio, né? Então você vai ter momentos felizes em meio às dificuldades da vida. Então, assim, a gente tem que começar a tentar desconstruir isso, né? De que nós temos direito a isso, direito àquilo. Eu escutei uma coisa muito legal também na jornada de psiquiatria que fala que foi um grande erro, né? Dizer que o direito, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Porque saúde não é direito, né? Saúde é algo que a gente conquista. Né? Ninguém vai te dar saúde. A saúde, ela tá no que você Não vai come. surgir nada, né, doutora? Não Não vai vai surgir do surgir do nada. A saúde está no que você come, no que você escuta, no que você fala, no que você vê.
tá na questão da atividade física. Hoje se fala muito de atividade física. Por que que antigamente não falava tanto? Né? Há, sei lá, vamos supor, 50 anos atrás. Porque antigamente as pessoas tinham que caminhar para ter as coisas, as pessoas tinham que colher, tinham que plantar. Então, assim, a vida era mais ativa. O nosso corpo, ele foi feito para ser ativo. Movimento. Movimento. Não adianta, não adianta. Não existe saúde sem atividade física, né? Se você consome notícias negativas o dia todo, se você assiste lá o Datena, nem sei se tem Datena mais. Deve ter, né? Não sei. Aquilo ali é extremamente adoecedor, sabe? Não, não dá. Se você se expõe a telas, né, constantemente, de forma excessiva, né, isso vai trazer um prejuízo. Então, assim, é vigilância. Hoje, o que eu falo muito para os pacientes, vigilância. Você vai fazer a sua parte, você ainda vai ter que ser vigilante. Então, você vai fazer atividade física, depois de adoecido, você vai fazer terapia, você vai tomar medicação. E você tem que manter vigilância. Você vai ter que começar a se entender o que te faz mal, o que te faz bem e começar a evitar isso. Né? A alimentação tem muitos alimentos, né, que são ansiogênicos, né, que vão aumentar os níveis de ansiedade, porque eles vão ter ação no sistema nervoso central. Então, o paciente com transtorno de ansiedade vai tomar chá preto à noite, Coca-Cola, vai piorar. Energético, então, nem se fala. Então, assim, é um conjunto de hábitos, né? É o que eu gosto muito de falar. Saúde não é direito, saúde é um privilégio, né? A gente tem que buscar isso todos os dias. Enquanto a gente pensar que a gente tem... Quando a gente fala que a gente tem direito de uma coisa, a gente não tem que lutar muito por aquilo, né? Mas a verdade é que para... Uma ideia totalmente distorcida que aquilo vai cair de graça, né? Não vai. Assim, sinto dizer para vocês, não sei se... Mas não vai. Né? Não, não faz atividade física para ver, come só porcaria, não vai para frente. Então, assim, a ideia, assim, a mensagem, né, nesse sentido, né, do que fazer é vigilância, todo mundo sabe o que tem que fazer, né, gente? Assim, hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. E mesmo com hábitos saudáveis, a gente é exposto ao outro, né, ao mundo exterior. Então a gente faz nossa parte e a gente é vigilante em relação ao mundo exterior. Né? Então, realmente, aí a gente nos cercar de bons hábitos, desde alimentação, atividade física, né, filtrar que pensando, sentindo, comportamento também. Então, quanto mais pudermos realmente construir, gente, um padrão mais dentro, mais saudável mesmo, mais livre de tantas coisas que muitas vezes a gente pode ter escolhas. Né? Entre você escolher uma alimentação ruim e uma alimentação saudável, você tem aí entre uma ou outras escolhas. Então, você pode escolher entre ficar ruminando na sua mente pensamentos ruins e focar em alguma coisa que pode ser algo bom, uma solução para o seu problema, há uma escolha. Né? Por mais que o movimento das pessoas, doutora Carolina, que eu tenho observado, está muito no automático. É preciso você parar para pensar sobre o que você pensa. É preciso você parar para pensar sobre o que você sente. É preciso você parar para pensar como se comporta e quais as consequências de tudo isso. Porque quando a gente fala de decisões conscientes e intencionais, é justamente isso, gente. Nós não podemos deixar a vida nos levar de qualquer jeito. É preciso você parar para pensar sobre quem você é, quais são as prioridades da sua vida, como você lida consigo, com o outro, com o seu futuro, com o seu passado. Tem muitas pessoas que vêm carregando, doutora, sacos de mágoas, ressentimentos, a vida toda nas costas, né? Como se estivesse trazendo peso, mochila aqui, com muitas questões, às vezes, mal resolvidas, que precisam ser resolvidas, que pode sim ter gatilhos ou que pode ser construída, às vezes, uma forma de você funcionar disfuncional. Então, como a doutora falou, é o que a gente vai avaliar quando o paciente chega. Mas você que está nos ouvindo, você já pode se avaliar. Como estão os hábitos? Como estão suas escolhas? E eu vou liberar para perguntas.
tá, doutora? Pode ser? E a gente vai caminhando por fim, mas só mais umas duas perguntinhas. E eu queria só que você me ajudasse a falar para os pais como o comportamento, às vezes, ansiogênico deles podem afetar, né, os filhos e qual a atenção que a gente deve ter em relação a isso. Aos pais olhando para o seu próprio comportamento. A gente sabe que o ambiente ele é modulador, né? Então, quais as chances de pais passarem, seja pelo comportamento ou também genética, essa possibilidade de ansiedade para os filhos? Os transtornos mentais, eles têm todos uma base biopsicossocial, né? Então, tem a questão biológica, né? Questão de genética, de epigenética, do ambiente. E esse ambiente, né, é o ambiente familiar, né? A criança ali na primeira infância, na vida escolar também, ela tem mais contato com os pais. E a criança, assim como todos nós, né, a gente aprende pelo exemplo. Então, é muito importante, né, que os pais se cuidem, porque um pai doente vai ter uma criança doente. O que eu mais vejo no consultório, assim, quando eu atendo criança, adolescente, é que a família toda está adoecida, né? E tem a parte genética e tem a parte comportamental. E quando a gente vai tratar uma criança, um adolescente, a gente precisa tratar os pais também. Porque seja pelo comportamento disfuncional do filho, ou seja pelo indivíduo mesmo ter um transtorno já, o aconselhamento parental, né, o treinamento parental, que é algo que você faz, é de suma importância. Assim, eu, por exemplo, não consigo tratar TDAH, não consigo tratar TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e outras condições sem o acompanhamento, né, parental dos pais, né, que é algo que a psicologia faz, né, e inclusive você é especialista nisso, né, em treinamento parental. Então, Isso. eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu vou falar para já finalizar, né, sobre as telas, né. Hoje, assim, né, a gente sabe, está mais do que provado cientificamente, que antes dos 2 anos não pode ter acesso à tela, que aumenta o risco de uma série de condições, né, dentre elas ansiedade e depressão, mas também obesidade, aumento do tecido adiposo, aumento do consumo de... Foi comprovado que crianças que ficam mais tempo em telas têm preferência por alimentos processados, alimentos calóricos, alimentos ricos em açúcar, alteração, né, de desenvolvimento de habilidades motoras, diminuição de força física, alteração das habilidades sociais. Então, assim, é extremamente deletério. Antes dos 2 anos é totalmente contraindicado. E depois dos 2 anos, só pode entre 1 hora e 2 horas. E mesmo essas horas, o aconselhável, né, é que seja acompanhado dos pais, né? Para os pais poderem escolher um conteúdo mais legal, né, um conteúdo mais informativo, que hoje a gente tem. Então, assim, essas crianças, esses adolescentes com transtorno de ansiedade, a gente sabe o que está acontecendo, né? Tá Não pode aí. ser eletrônica, né, doutora? Que ficar quieta. Não pode ser, não é? Eu sei que é difícil, porque a criança é um estímulo extraordinário. Por que a criança vai querer brincar na rua? Se ela nem pode brincar na rua mais, né? Por que a criança vai brincar em casa? Sendo que ela tem um estímulo absurdo ali do videogame, ou da televisão, ou da série, ou do joguinho do celular. Não tem nenhuma interação humana que vai suprir aquilo ali. Exatamente. Então, assim, a gente tem que restringir mesmo, assim, pensando no bem-estar, né, dessa nova geração aí, tem que mudar. Tem que mudar. Você falou, doutora, e é muito interessante, porque às vezes o comportamento de crianças com dificuldade de habilidades sociais, né? De interação social, ele tem em decorrência desse comportamento construído ao longo da vida dele, por exemplo, de muito no celular, e às vezes cria uma série de transtornos. Ah, meu filho na adolescência está problemático, mas muitas vezes não é nem isso, é que ele não foi estimulado ao longo da vida a interagir, porque estava sempre ali, ou no celular, ou no videogame, ou no tablet, e aí como é que a criança vai interagir, né? Até porque num relacionamento humano saudável vai ter oposição, vai ter contrariedade.
o celular nunca vai te contrariar, o jogo nunca vai te Tá? contrariar. Você pode até Então, perder, mas você tem outra vida. Você vai e se joga de novo. Entendeu? exatamente Então, assim, sim, doutora. não pode continuar. Então, a doutora falou algo muito legal mesmo, e necessário e impactante, que é a questão do uso intensivo dos celulares, das telas. É claro que, doutora, uma psicóloga que eu sigo falou algo interessante. A criança está podendo mais ser tão criança, né? Se a gente não estimular, então vai ter dificuldades nesse trato com essa criança. Às vezes vai dar mais trabalho para nós, pais, vai, mas vai ser onde que nós queremos chegar com nossos filhos daqui a 15, 20 anos. É preciso pensar nisso. O comportamento É, repetitivo ali, aquele hábito disfuncional vai a conta justiça, gente. e Então, uma coisa, e assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu posso dizer por experiência no sentido do meu trabalho. com certeza. A conta vai chegar. Se você não quer dar atenção para o seu filho hoje, quando ele for um adolescente, a situação vai piorar muito, porque você não vai conseguir oferecer e suprir todas as demandas dele. E o mundo não vai fazer isso. Como ele está acostumado a ter isso dentro de casa, aí vai chegar o problema. Então, assim, é uma questão de escolha. Ou você vai lidar com o seu filho pequenininho, né? Vai dar a atenção que ele precisa e que ele merece, ou você vai lidar com um adolescente, com um adulto disfuncional. E as demandas vão ser muito mais onerosas em todos os sentidos, emocionais, financeiros, morais. Então, assim, é escolha, né? Doutora, você vai me prometer outra live, porque eu tô com vontade de fazer tanta pergunta, chega a estar me coçando. Mas a gente vai marcar outro momento, porque realmente é muito valioso a gente compartilhar com os nossos seguidores esse conhecimento. E aí, já você falando, já me veio sobre cansaço, quantos mães está sempre ou cuidadores, ou tias, ou madrinhas, enfim, tá numa era de muito cansaço, né? E às vezes o uso da tela é como se fosse descanso. Gente, tela não vai descansar nem você e nem seus filhos. As telas, o uso das telas de modo inadequado, ele vai gerar problema. Então, queira descansar, vai caminhar, vai pegar seu filho para andar de bicicleta, vai arrumar um rio para você nadar, uma piscina para você entrar, desenho para você colorir, assim Acho você que consegue. a gente a gente falou um pouquinho, né, a gente falou um pouquinho sobre assim, os motivos, né, de adoecimento hoje. Falando sobre filhos, né? A mulher, né, hoje ela tem um papel que teoricamente, né, em tese, não é um papel biológico dela. Então a mulher, ela tem que dar conta de tudo. Antes a mulher cuidava dos filhos. Hoje a mulher não faz mais só isso. E que bom, né? Que bom. Mas é difícil, porque ela vai ter que cuidar, ela vai ter que trabalhar, Nossa, ela vai ter que cuidar dela e ela vai cuidar dos filhos. Então a mulher evoluiu e o papel do homem talvez não tenha ainda chegado nesse ponto, né? E aí tem outra questão. E a mulher que não quer ter filhos? Né? E a mulher que quer priorizar outras coisas? Tudo isso é fonte de adoecimento e fonte de ansiedade, né? Porque aí a pessoa fica perdida, né? Qual que é meu papel no mundo? O que que eu devo fazer? Enfim. Então, assim, mães cansadas, mães exauridas, é o que a gente mais atende também. Porque fica aquela ela acabou assumindo outras responsabilidades e ela não está dando conta de arcar com todas essas, com todas essas funções, né? Até um tema legal para a gente conversar um dia, né? Sobre maternidade e tal. vamos marcar sim, vai ser para falar sobre isso. Eu acho que o Dia das Mães está chegando, não consegui fazer antes, que está muito extenso, a gente faz depois. E aí a gente Uhum. marca esse tema, vai ser ótimo. E como você disse, eu como educadora parental, eu estou trazendo um pouco essas questões que envolvem a saúde dos pais, que envolvem a atenção que devem ter em relação aos. E hoje até coloquei um post, não desista dos seus filhos. Nós temos muitos adolescentes, crianças, transtornos de ansiedade grave, generalizada, ou transtornos de pânico. Então, às vezes, o TOD, que é um transtorno mais desafiador,
desafiador. Então, isso torna tudo muito caótico, seja na vida da criança ou do adolescente, mas então sigam lutando, né? Tanto por vocês quanto por seus filhos. E se você avaliou que fez sentido essa live para você, compartilha com outras pessoas. Porque quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, elas vão poder fazer isso mais conscientes. Quanto mais precoce, né, você buscar ajuda, você vai perceber que vai impactar a vida de um modo mais positivo e saudável, como a gente compartilhou em alguns casos aqui com vocês. Doutora, para finalizar, o que você queria? Uma pérola e a mais que você já colocou hoje? Nossa Senhora! Não, eu acho que eu já finalizei. Tudo Eu certo? tô... Tudo bem? Hã? Vamos falar para as pessoas, né? Ousarem cuidar de si de um modo mais integral, menos preconceituoso. Eu tenho eu sou um pouco combativa, né? Até no jeito de falar, mas o que eu digo é saúde precisa ser conquistada todos os dias, né? Saúde física, saúde mental, saúde social também. Então, assim, a gente está aqui para ajudar, mas todo mundo tem que fazer sua parte, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Vamos tirar dá um sorriso bonito aí, que eu também vou me ajeitar esse óculos. Vou tirar um print nosso, tá? Aí eu vou te marcar aí depois, doutora. Beijo, muito obrigada, bem-vinda. Conta Boa comigo, se noite. você precisar também, estou às ordens. E foi um Beijo. prazer trabalhando e fazendo a diferença na vida das pessoas. Bem-vinda, tá? Pelo Instituto, aqui é a minha página. Muito obrigada, agradeço mais uma vez. Tchau, Obrigada a pessoal. você pelo convite. Tchau. Prazer. Tchau, gente. Bom, ó, siga a Carolina, tá? Carolina Mota. Ela que é gente, tá mergulhando aí no mar também. Vai tendo post, enfim, segue ela, né? E vamos construir saúde melhor. Tchau, pra Tchau.